Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Zoe Christian School. E hoje a gente está retomando o nosso quadro Conhecendo a Educação Clássica. A gente está com o nosso segundo vídeo desse quadro e depois de um tempo a gente retoma para falar hoje sobre o que é o quadrívio. No nosso primeiro vídeo, lançado alguns meses atrás, a gente falou sobre o que é o trívio. E se você viu esse vídeo, provavelmente você foi introduzido às 7 artes liberais. E agora a gente vai dar continuidade, uma vez tendo falado das 3 artes liberais, que é o trivium, a gente vai falar das outras 4 que complementam essas 3 e formam as 7 artes liberais. O trivium é um tema que é muito mais falado. E talvez se você já ouviu sobre educação clássica, você com certeza já ouviu falar muito sobre o trivium. Porque como a gente falou lá no vídeo, no primeiro, que você pode acessar aqui no nosso canal, por sinal, inclusive se ainda não está inscrito, se inscreva, compartilhe, ajude a divulgar o nosso conteúdo, né? Mas como eu estava falando, se você assistiu esse vídeo, você deve lembrar que o trivium ele tem 2 ênfases. Ele tem uma ênfase numa esfera curricular, enquanto a gramática, lógica e retórica enquanto conteúdo, matérias propriamente ditas que são estudadas pelo aprendiz, mas também uma ênfase de estágios de aprendizagem. Se você não está com isso muito claro na sua mente, volta lá no vídeo, assiste o vídeo sobre o que é o trivium, e aí você vai entrar nesse vídeo de hoje com mais precisão, tá? Mas se você está afiado e já está bem seguro quanto ao que é o trivium, vamos falar sobre o que é o quadrívio, né? Porque como eu falei, o trivium tem essas 2 facetas, ele como componente curricular, mas também como fases do aprendizado. Já o quadrívio não. O quadrívio, ele de fato é visto como mais componente curricular e não como fases do aprendizado. E talvez seja por isso que, de algum modo, o quadrívio ele ficou esquecido aí em muitos assuntos sobre a educação clássica. O quadrívio, de fato, enquanto 4 vias, se trívio são 3 vias, né, que se conectam e se relacionam, o quadrívio são 4 vias que se correlacionam, têm uma relação direta e que formam algo. Se o trívio forma as artes da gramática, da comunicação, o quadrívio são as 4 vias que se relacionam para dar ao aprendiz uma capacidade de aprender no campo da matemática, no campo dos números e até, em certo sentido, no campo científico, tá? Então, para você que está chegando nessa temática e de fato nunca ouviu falar sobre quadrívio, que vias são essas? A via da aritmética, a via da geometria, a via da música e a via da astronomia. Todas essas, elas unidas, elas apresentam uma faceta da matemática, do número e de algum modo da ciência que habilitam o aprendiz a aprofundar algum campo para que ele possa desenvolver um conhecimento específico. E o quadrívio foi o currículo que foi amplamente explorado no campo da ciência, da matemática, dos números, no período medieval. Nesse momento da história, né, os professores, aqueles que ministravam, entenderam que essas 4 vias unidas eram capazes de fornecer ao aprendiz um aprendizado profundo e completo acerca da ciência e acerca dos números, tá? Então, o que seria a aritmética? A aritmética é a expressão do número em geral, poderíamos dizer até a expressão do número bruto. Então, quando a gente está lidando ali com os números em si, com as operações entre esses números, é o que a gente hoje conhece muito como a matemática, né? E a gente sabe que uma das facetas da matemática é exatamente a aritmética. E, de fato, é por meio dela que a gente é introduzido a esse mundo. Se você lembra lá do vídeo do Trivium, você lembra que talvez a gente tenha até comentado sobre a expressão da gramática, lógica e retórica na matemática. Qual é a fase da gramática da aritmética? É conhecer os números visualmente e saber nomeá-los. Então, se você não começa por aí, você não consegue nem ser introduzido no mundo da matemática, da ciência e, consequentemente, da aritmética. Então, a gente diz que a aritmética é essa expressão do número no sentido geral, no sentido bruto, no sentido visual. Quando a gente vai para a geometria, a gente vê o número inserido numa dinâmica de espaço. O número ele se torna visual, não apenas no 3 sendo enxergado ali como número,
como na aritmética, mas ele se torna visual no aspecto onde a gente vê as dimensões da matemática num triângulo, nas formas geométricas, na maneira como é delimitado os números através de imagens claramente visuais, né? Na música, a gente já vê uma outra expressão. A gente vê o número, né, a matemática sendo expressa através do tempo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Se você trabalha com música ou tem alguma relação com instrumentos, você com certeza já sabe, ainda que inconscientemente disso. Mas se você não atua com instrumentos, não é muito dessa área de música, você talvez nunca tenha parado para pensar que música é uma arte extremamente matemática, né? Quem já lidou ali com questões de ler uma partitura ou de estudar música propriamente dito, sabe que a música tem uma relação direta com matemática, com número, com ritmo, né? Com as dinâmicas que se passam ali para entender como os números se expressam no tempo. Então, como a música tem a sonoridade, tem todas as expressões por trás disso, ela não é visual como a geometria é, mas você vê a música como instrumentos que são tocados, vozes que são entoadas, que no tempo, na sonoridade, ela expressa uma relação matemática muito clara. Pelo menos a boa música, ela tem uma expressão forte com a matemática, com o número, e é por isso que a música ela faz parte de uma das vias do quadrívio. Por fim, a gente tem a astronomia, que é a música, desculpa, é o número, é a matemática no tempo e no espaço. Se a geometria é o número no espaço e a música é o número no tempo, a astronomia, o estudo dos astros, dos planetas, do universo criado, né, de todo mundo que foi feito e guiado e sustentado por Deus, a astronomia é justamente quando o número ele passa a ser percebido e estudado na sua dinâmica de revelação no tempo e no espaço, né? É muito belo quando a gente para pensar que a gente vê todo o universo criado, hoje a gente pode enxergar tudo isso cada vez de maneira mais clara e perceptível pelos instrumentos que tem tecnológicos que viabilizam isso. Então a gente vê os elementos na criação, né? A gente vê os planetas, a gente vê as galáxias, então a gente vê elementos visíveis, ou seja, número no espaço, mas ao mesmo tempo a gente vê várias dinâmicas que estão relacionadas a essa dinâmica de como o universo existe, né? Como ele se dá na sua dinâmica, e a gente vê uma expressão muito clara do número no tempo, né, sendo revelado em todos os estudos e aprendizados que se tira de quando se busca estudar astronomia na prática. E isso tem íntima relação com a matemática, com o número e com a ciência. Então, durante muito tempo, essas 4 vias foram, de fato, as grandes ênfases curriculares para os aprendizes, né? Alguns dizem que no período da Idade Média, muitas vezes o quadrívio era mais enfatizado ali já no período de juventude, a partir dos 14, 15 anos e entrando no período universitário. Mas a verdade é que não para por aí. O quadrívio, na verdade, ele vinha muito antes, porque desde as primeiras formações matemáticas, desde os primeiros momentos ali de introdução aos números, o quadrívio ele já se revela como uma ênfase. Então, tentando trazer isso para os nossos tempos de hoje, o que a gente percebe é que não é que a gente deixou de estudar matérias como essa, porque quando você diz assim, a gente não tem uma matéria astronomia, mas quando a gente estuda sobre física, por exemplo, a gente está sendo introduzido de algum modo à astronomia. Então, qual seria talvez um modo de trazer o quadrívio para os nossos tempos? Não é necessariamente inventar coisas novas, porque essas 4 vias elas estão bem ou mal inseridas em algumas dinâmicas curriculares. Talvez o grande desafio seja uma clareza maior sobre como a astronomia está inserida, porque muitas vezes ela é inserida indiretamente, mas não é explorada propriamente dita, né, de uma maneira propriamente intensa. E, de fato, talvez a gente refletiu por que não ter matérias, componentes curriculares especificamente com esses nomes, que possam dar uma clareza para o aprendiz o porquê ele está estudando aquele tema, né, explorar de uma maneira detida, intencional, o universo, os corpos celestes, as estrelas, os planetas, e entender como a matemática está inserida nisso, e mais do que isso,
né, se deslumbrar com a criação de Deus, perceber que isso não pode ter sido algo criado pelo acaso, que isso não pode ser algo que veio do nada e vai para o nada. Então, talvez essa seja uma das ênfases, e até num dos livros que eu já citei para vocês, A Tradição das Artes Liberais, uma coisa interessante que eu percebo que há uma distinção muito clara do estudo da ciência e da matemática e do número dos nossos tempos para períodos antigos, é o que ele fala aqui numa parte do livro, quando ele diz que a ciência para os antigos, em boa parte, era a busca pela verdade, ainda era a busca pela verdade. Infelizmente, em nossos tempos, em muitos contextos, a ciência, ele diz, é quase a mesma coisa que a busca da tecnologia. O que é que isso quer dizer na prática? Ele diz, se algo funciona, então é verdadeiro. Essa é a noção utilitarista da verdade, mas para os antigos e medievais, as ciências naturais e a tecnologia eram duas coisas diferentes. Então isso eu acho interessante também da gente perceber. Porque quando a gente fala sobre o quadrívio, existe também uma ênfase filosófica aqui, no qual a ciência e percorrer pelos trilhos curriculares do quadrívio deveria ser algo que o aprendiz deveria estar notando, que ele está na busca pela verdade, que é, no final das contas, expressada e definida pelo próprio Deus. Então a ciência não é algo meramente utilitário. Existe algo de útil na ciência, sem dúvida, mas a ciência ela não é utilitarista, e quando ela se torna utilitarista, ela perde o seu propósito, né, filosófico de glorificar o próprio Deus, de encontrar verdade nele e de dar uma base segura para a compreensão do mundo. E talvez seja essa uma das ênfases filosóficas que o quadrívio carregava e que a ciência moderna perdeu em grande parte. Tem algo interessante que, em um outro livro, que é a Introdução à Educação Cristã Clássica, você encontra fácil na internet, que o autor, citando Morten Adler, ele faz uma menção explícita de como foi a educação dos grandes cientistas alemães do século passado. E ele diz o seguinte, a conexão da educação clássica com a criatividade científica não é mera especulação. Os grandes cientistas, ou seja, grandes homens que se dedicaram e aprofundaram seu estudo no quadrívio, alemães do século XIX, tiveram a base sólida nas artes liberais, ou seja, na educação clássica. É uma questão de fato histórico. Todos passaram por uma educação liberal que abraçava o grego, o latim, a lógica, a filosofia e a história, ou seja, tinha uma ênfase forte na questão da gramática e, consequentemente, de tudo que envolve o trívio, além da matemática, física e outras ciências. Na verdade, essa foi a preparação educacional dos cientistas europeus até o presente. Einstein, Bohr e outros grandes cientistas modernos foram desenvolvidos não pela escolaridade técnica, mas pela educação liberal, ou seja, pela educação clássica. Então é interessante notar, inclusive, a data, porque ele cita que isso foram cientistas do século XIX, mostrando, inclusive, que até o século XIX a gente teve grandes nomes da ciência, da literatura, da filosofia, que foram fortemente influenciados pela educação clássica, e foi realmente a partir do século XX que a gente começou a ver essas mudanças e rupturas acontecerem de uma maneira mais intensa, onde a educação clássica foi perdendo a força, e talvez no século XX chegando próximo de ser extinta, mas graças a Deus a gente viu esse ressurgimento aí na virada do século, e é por isso que hoje você está conhecendo um pouco sobre o que é o trívio, o que é o quadrívio, e eu espero que esse vídeo possa ter contribuído um pouco sobre o que é o trívio e talvez de inspirações de como você pode trazer isso para o currículo da sua escola, ou se você faz educação domiciliar, como você pode trazer isso para dentro da educação da sua casa, né? É claro que as faixas etárias, as dinâmicas de cada situação contextual, prática aí, vai dizer o que é possível ou não, de como trazer essas ênfases aí do quadrívio e trazer isso na prática como componente curricular. Mas é fato que, inclusive no ponto de vista filosófico, você já encontra direções muito diferentes do que a gente tem encontrado em nossos tempos, né? A própria aritmética, quando você para pensar, que quando você está ensinando para o aluno o que é 1 mais 1, vamos aqui numa educação bem básica, quando surgem perguntas que crianças fazem essas perguntas, né? Por que 1 mais 1 é 2? Para uma criança, isso é algo que está revelando para ela coisas mais profundas no coração. Para um adulto, você poderia simplesmente dizer, não, 1 mais 1 é 2 porque é. Porque é assim que a matemática funciona.
Mas quando você traz uma resposta para ele e diz, olha, 1 mais 1 é 2, porque existe uma lógica matemática, existem leis naturais que regem a matemática, que fazem com que 1 mais 1 seja 2. E essas leis fixas e imutáveis, porque não vai haver em nenhum lugar do mundo onde 1 mais 1 seja 3, isso é impossível, faz com que a criança possa notar que do mesmo modo que existe uma regra imutável onde 1 mais 1 é 2, Deus criou essas leis naturais de maneira também imutável como uma forma de expressar a natureza do seu ser, que também é imutável, que também é organizado nesse sentido e que revela a beleza da criação através da matemática, revelando o seu próprio poder e a sua própria natureza. Então você consegue perceber que reflexões como essas são incompatíveis com a ciência moderna, com a aritmética moderna, mas que no passado era algo muito natural. Então, são talvez lições como essas e ênfases práticas que decorrem de determinar a prioridade de determinados estudos que podem modificar a maneira como a gente monta o currículo. Um outro exemplo aqui para caminhar para o final. No passado, havia uma ênfase muito grande na geometria, tão logo quanto houvesse o início do estudo da aritmética. Muitas vezes hoje, a matemática, a gente gasta muito tempo ensinando crianças a aritmética para depois começar a falar sobre geometria. Mas uma coisa que havia na educação clássica, medieval, era que a geometria era tão logo inserida. Por quê? Porque ela sendo inserida, ela traria a capacidade da criança enxergar de maneira visual a matemática sendo expressa. E para uma criança isso é muito importante. Talvez seja uma coisa prática para a gente retomar. Retomar o papel da geometria desde a primeira infância de uma maneira curricular e de uma maneira sistemática de apresentação, para que a matemática ela se torne mais palpável, mais tangível para o aprendiz. Então, daí a gente pode tirar vários aprendizados. O vídeo já ficou longo, mas a ideia era introduzir você ao quadrívio. Eu espero contribuir com outros vídeos sobre esse tema. Se você tiver algum comentário ou alguma dúvida que possa me contribuir para trazer outros temas, deixa aqui no canal, né? Curta esse vídeo, compartilha e ajuda a gente a divulgar esse conteúdo aí tão importante, tá? Espero que tenha te abençoado, te edificado e que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo aqui do canal.